Como tá cheia essa igreja, olha para trás, ou olha para frente, olha como tá cheia. Olha a galeria, meu Deus, é muita gente, irmão. Glória a Deus por isso, amém? Deus seja louvado, o Senhor tem dado crescimento e principalmente de verdadeiros cristãos, amém? Irmãos, nós estamos no mês da semeadura. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, não esquece que esse mês é da semeadura. E hoje, não diferente, vamos trazer uma palavra, vai encaminhar para a Santa Ceia, mas temos um tema. Você pode dizer comigo em 1, 2, 3 e... A mesma semente, solos diferentes. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí, que solo você é, irmão? Abra comigo então, queridos, lá em Mateus, o primeiro dos evangelhos, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 13, nós vamos falar, lógico, da parábola do semeador. Então, Mateus 13, nos versos 1, nós vamos ler até o 9 para iniciar, e nós vamos ficar por aqui, viu? Por esse texto hoje, é mais expositivo, e o Senhor vai falar muito aos nossos corações, amém? Você está sedento pela palavra? Amém. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Temos aqui no telão também, você que gosta de acompanhar pela tela, temos aí também. Diz assim, ó: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, diga comigo, boa terra, e deu fruto. Não precisa continuar comigo. A 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Agora seja profético aí por irmão que está do seu lado, fala assim: e aí, boa terra? Tá vendo? Você já abençoou seu irmão, já abençoou ele chamando ele de boa terra. Você vai chamar o seu irmão a mensagem toda de boa terra, viu? Pega essa. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já tem feito. Que privilégio, ó Pai. Nós nunca merecíamos isso, ó Deus, mas o Senhor foi misericordioso com nós. E te louvamos por isso, ó Pai. Por isso que agora entregamos a nossa vida a Ti em adoração, em louvor, ó Pai, com excelência em tudo, ó Pai. Nós queremos absorver tudo que o Senhor tem nessa palavra agora na manhã, Pai, nessa parte da manhã. A palavra que o Senhor tem hoje, ó Deus, assim como o Senhor tem outras partes, o restante do mês sobre esse tema, ó Deus, mas nós queremos pegar o que tem hoje. E eu só te peço, ó Deus, que o Senhor nos livre de qualquer distração, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Tome seu lugar, querido, por favor. Então, boa terra. Aqui, a partir desse capítulo, irmãos, o Senhor ele usa muitas parábolas, né? Ele usa 8 parábolas só nesse capítulo aqui. E as 3 primeiras são sobre semeadura, é agrícola, vamos dizer assim, como eu falei no domingo passado. É sobre essa área. E como já temos explicado, era a fonte de renda da maioria do povo. O povo vivia muito disso e então era mais fácil de se expressar, era mais fácil de falar. E às vezes algumas pessoas dizem que parábolas elas são misteriosas, não é para confundir. A parábola ela é usada, tanto é que não é uma alegoria, Jesus usa de uma realidade que tinha daquela época para explicar, para deixar bem claro que era o reino dele. E o que deixava misterioso, que ficava diferente, era quem aceitasse aquilo como a palavra de Deus e quem endurecia seu coração. E mesmo sendo bem entendido, e mesmo sendo bem esclarecido o que estava sendo falado, a pessoa endurecia o seu coração. Então, irmão, por isso que essa manhã já começo colocando sobre a sua vida, e você falou aí para o seu irmão, que nós somos boa terra da mensagem do Senhor. Amém?
Em nome de Jesus, todos nós, eu quero crer que todos nós aqui somos uma boa terra para a mensagem do Senhor para nós. Nós não teremos corações endurecidos aqui em nome de Jesus. Amém? Eu creio muito nisso. Então, e essa parábola ela está tanto em Mateus, em Marcos e Lucas, né, que são os considerados evangelhos sinóticos, só explicando um pouco para você entender. E explicando mais ainda sobre a parábola, ela vem do termo grego parabolha ou parabole, alguma coisa do tipo, e é colocar coisas lado a lado para se comparar, com a finalidade de fazer uma comparação. Então, explicando para os irmãos novos aí um pouquinho, e bem resumido mesmo, estou resumindo bastante. Ela é uma comparação extraída da natureza ou da vida cotidiana, que ela é destinada para esclarecer alguma verdade espiritual. Então, o Senhor usou aqui, a parábola do semeador era algo do cotidiano, da rotina de todos, praticamente, que estavam ouvindo ele ali na praia. Então, ele fez aquilo para comparar com algo espiritual. Só que é aquilo, diga comigo assim, ó, Jesus usava o que era humanamente conhecido para falar o que ainda era desconhecido. Amém? Então, ele usava algo humano, algo que já era bem conhecido, para falar o que ainda não era conhecido. E por isso que nós estamos conhecendo do reino de Deus dia após dia, amém? Nós estamos cada vez mais adquirindo esse conhecimento. E ele fala dele mesmo nas parábolas, é para falar do reino dele, que ele é o reino de Deus em pessoa. Diga para o irmão que está do seu lado aí, Jesus é o reino de Deus em pessoa, irmão. E aquilo era para a gente tomar aquilo como uma realidade. Então, ele usava a parábola, mas aí ele logo essa mesma ele vai explicar, a gente vai falar da explicação dele aqui, e fica muito claro. E levava para os ouvintes a verdade espiritual através de ilustração que fosse familiar. Só que Jesus, quando ele falava a parábola, ele experimentava a disposição dos ouvintes, irmãos, como eu disse. Era algo fácil de entender, ele usava do cotidiano, e aquilo experimentava os ouvidos de quem estava ouvindo. A gente vai entender melhor com o contexto. Bom, para você entender melhor ainda, a semeadura naquela época era espalhada com a mão, né? Pegar as sementes e espalhar com a mão. E claro que, por conta disso, acabava que algumas sementes caíam em lugares impróprios, ou solos improdutivos. Ontem eu estava até tentando pesquisar, achar algum vídeo que explicasse melhor, porque nós brasileiros, dessa geração, nós temos uma visão de semeadura, né, plantação, aquele algo bem plano, vem a colheitadeira, hoje são tudo maquinários, né, são usados maquinários e tal, mas naquela época, lá, principalmente Israel, que o terreno é bem acidentado, eram terraços assim, era uma parte de terra aqui, uma aqui em cima, tinha meio que um muro empedrado aqui, outro aqui. E aí o caminho que era, o lugar que era usado para semear era o mesmo que passavam pessoas, então por isso que o começo do caminho era meio duro, aí tinha os espinhos, nem todo semeador antes de semear colhia isso antes, não era costume arar a terra antes também, não eram todos que faziam isso, então era um terreno bem acidentado, então realmente a semente sempre era boa, a palavra de Deus sempre é boa, irmão. Amém? A semente é a palavra de Deus, o semeador é Jesus, mas o terreno nem sempre é o mesmo, ou seja, os corações não são sempre os mesmos. Fala para o irmão que está do seu lado aí de novo, mas você é terra boa, irmão. Então, estou tentando ilustrar aqui, irmão, bem resumido, só para você entender, para a gente não ter aquela visão plana que a gente tem hoje, tudo certinho, corretinho, milimetricamente, tudo arado, não. Naquela época era bem assim, eram partes de terras no meio de terreno acidentado, e eles tentavam plantar e fazer as plantações e para depois ter boas colheitas. Então, o semeador ele ia semeando e as sementes caíam em vários tipos de terreno. Então, diga comigo, mesmo semeador, a mesma semente, porém solos diferentes. Então, aqui a parábola ela quer falar mais da condição dos nossos ouvidos e dos nossos corações. Então vamos entrar já para os solos. O solo à beira do caminho. Essa semente logo é devorada pelos pássaros, não é verdade? Não é isso que está falando? Que ela caiu no meio do caminho e logo ela foi devorada pelos pássaros, como está em Mateus 13:4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho.
ou seja, no começo do caminho do semeador. E vindo as aves a comeram. No Evangelho de Lucas falam até que elas foram pisadas. E aí na explicação, lá em Mateus 13:19, vai aparecer aqui na tela, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Essa é a explicação de Jesus, irmão. É ele mesmo já explicando a parábola. Então o solo duro representa aqueles que ouvem a mensagem, mas não a entendem, permitindo que Satanás rapidamente a roube deles. Então, irmão, em nome de Jesus, nós não somos o solo duro, aquele do começo do caminho, aquela terra batida, que a semente é difícil de entrar, ela fica bem exposta ali, e rapidamente vem as aves, e as aves na Bíblia, em alguns trechos, são usados para falar do inimigo, como se fosse roubar algo, e vem o inimigo e rouba, antes da gente enraizar a palavra, antes mesmo da gente tentar infiltrar em nosso coração, vem o inimigo e já rouba essa palavra do nosso coração, irmão. Então, e nós que agora somos semeadores da palavra também, nós também temos que estar atentos aos solos que nós estamos semeando. Por quê? Não deixa cobrir um coração duro, um solo duro, irmão, não deixa cobrir a palavra, esconder ela, para ela germinar. Em Salmo 119:11, versículo muito famoso, muito conhecido, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, irmão, nós recebemos a palavra, nós temos que guardar logo ela no coração. Não temos que, tá aqui, tá bom, recebi isso hoje eu ouvi essa mensagem aqui, domingo que vem eu ouço outra de novo, domingo que vem eu venho de novo aqui, talvez só na ceia que vem eu volto. E aí fica essa palavra exposta, fica a mensagem aqui, você com o coração endurecido aqui, e não guarda a palavra no teu coração. E logo vem o inimigo e rouba isso de você através do pecado. Então fala para o irmão que está do seu lado aí, esconde a palavra no teu coração, irmão. 1 Coríntios 16, do 3 ao 14, diz assim, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Irmão, nós temos que ser firme. Terra boa é aquela que pega a palavra e permanece firmemente nela, que não descansa, que tem coragem de permanecer, de guardar, vem hoje, já vem amanhã, pega a palavra todo dia lá na sua casa, abre um versículo, abre um livro aqui, começa a estudar um livro junto com a família. Nós do Clube de Leitura estamos lendo Provérbios esse mês, vem com a gente acompanhar, para você ter a prática de ler todo dia, ler a palavra de Deus, guardar ela no seu coração diariamente, irmãos. Não podemos deixar isso exposto, temos que permanecer firmes e sermos fortes. O solo rochoso, que era como eu falei aqui, tinha sempre uma parte meio empedrada e tinha uma terra bem fina por cima desse solo. Então, o semeador jogando as sementes, algumas caem num solo rochoso, que ainda que tenha uma fina camada de terra, por baixo é pura rocha, é pura pedra, algo bem empedrado. E mesmo assim, brota rápido, porque por causa da rocha o sol bate forte, e aí começa até a crescer algo, mas não tem raiz. Fala para o irmão que está do seu lado, irmãos, nós temos que ter raiz na palavra. Nos versos 5 e 6 fala isso, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Em Lucas vai falar que seca por falta da umidade. O terreno pedregoso não era o solo coberto de pedras pequenas, mas era a terra rasa sobre rocha sólida. Então qualquer umidade que caísse ali evapora rapidamente. Aí a explicação de Jesus, leia lá em Mateus 13, do 20 ao 21, vai ter na tela aqui também. O que foi semeado em solo rochoso, essa é a explicação de Jesus. Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmão, é um solo superficial, rochoso, representa aquele que não tem profundidade. Sabe aquele entusiasmo inicial? Irmãos, eu vivo há 40 anos aqui dentro dessa igreja. E infelizmente, não digo com nenhum
tom, nem um pingo de alegria. Mas a gente percebe às vezes. A pessoa entra, se converte, confessa Jesus como Salvador, e aí dá aquela empolgada. Muda de roupa, nossa, muda todo o externo. Assim como aquilo que brotou no solo rochoso. Rapidamente cresce, bate o sol logo, já faz crescer um pouco ali, mas não vai criando raiz. Não vai criando profundidade. Começa a parecer que externamente está tudo bem. Nossa, virou o crentão, aquele que agora tudo é pecado, não sei o quê. Aí que sai julgando todo mundo. Agora eu sou crente, agora você está errado. Metralhando. Metralhando os outros irmãos, metralha a família, não anda mais com ninguém, não vai nem na festinha de aniversário da própria mãe, porque agora é crentão e não sei o quê. É ou não é, irmãos? Você já conheceu alguém assim? Já viu? De repente você já até foi assim no começo da sua fé, mas depois você enraizou em nome de Jesus, amém? Mas é assim, irmão, aquela empolgação, aquele começo, sabe? Mas a gente precisa ser sóbrio, irmão, a gente precisa ser vigilante, ó, como diz aqui em 1 Pedro 5, do 8 ao 11, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, resistam-lhe firmes na fé, certos que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais ao de você. Então, aí é aquela pessoa que está empolgadão, está tudo bem, naqueles 3, 4 primeiros meses que nada desafiador acontece, só alegria. Aí a hora que aparece a primeira questão, a primeira dificuldade, o primeiro desafio na fé, o primeiro ataque do inimigo, aí já, não era isso que eu queria para a minha vida, não quero isso, não sei bem se é isso, quer saber? Como essa pancada foi muito forte, então eu vou ficar meio pé lá, meio pé cá. Venho de vez em quando, frequento, de vez em quando apareço em comunhão com os irmãos, mas vou continuar um pouquinho com aquela vida que eu estava. É isso, irmão. Nós não somos esse solo. Fala para o irmão que está do seu lado aí, você não é esse solo rochoso não, irmão. Que, e o Deus de toda graça, continuando em 1 Pedro 5,8, que tem a ver com isso, e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá, diga comigo, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então, irmão, segura a onda, aguenta o desafio, aguenta até uma questão de humilhação, se for preciso, segura, espera, vai passar, permanece firme, seja uma terra boa para essa semente que o Senhor colocou no teu coração, irmão. Nada de ser só externamente, sorriso para todo mundo, mas não tem raiz, enraiza a palavra de Deus na sua vida, meu querido. Fica firme, aguente, porque todo mundo, como Pedro fala aqui, todos os seus irmãos estão passando pela mesma situação, tem os mesmos desafios, não tem essa de um passa menos, um passa pouco, todo mundo passa um desafio em alguma área, irmão, é uma área que dói, a área que dói em você pode ser que não doe em mim, nem a que dói em mim doe em você, mas aguente firme, vou repetir, Ele irá aperfeiçoar, Ele irá firmar, fortificar e fundamentar você. E aí Pedro continua, a Ele é todo o domínio da nossa vida é dEle, irmão, é dEle. Em 1 Tessalonicenses 5,6 diz assim, de novo, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Irmão, tenha sobriedade. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, tenha sobriedade. É isso, irmão, sobriedade é saber aonde você está pisando, porque aquele que está embriagado, ele pisa leve, pisa fofo, tropeça nos lugares, não sabe onde está. Aquele que está embriagado com alguma outra teoria, com alguma ilusão, com algo que o entorpece, algo que o ilude, aquele que está dividido com as coisas, ele não sabe para onde vai, ele tromba, parece um embriagado. Nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Quem é terra boa é sóbrio e vigilante. Nós vigilamos o tempo todo, nós guardamos a palavra, nós escondemos ela no nosso coração para que ela faça raiz e somos sóbrios e vigilantes o tempo todo. É isso, irmão, é isso. No verso 8 de 1 Tessalonicenses 5 diz assim, nós porém que somos do dia sejamos sóbrios, fala de novo Paulo para Timóteo, revestindo-nos diga comigo, couraça da fé e do amor,
E tomando como capacete a esperança da salvação. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado aí, se revista dessa armadura, irmão. Irmão, logo depois, o solo espinhoso. Essa semente que caiu ali naquele solo, onde ele até entra, fica ali na terra, mas ele é sufocado pelos espinhos. Então a mensagem ela vai no coração da pessoa, mas tem espinhos ali, tem ervas daninhas, tem várias coisas ali que sufocam aquela semente, atrapalham, tentam tirar ela, tentam mover ela do lugar. O Senhor Jesus diz em Mateus 13:7, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a explicação dele, em 13:22, Mateus 13:22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo, e olha, presta atenção, e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ela fica infrutífera, porque está dividindo, ó irmão, tanto que a gente prega isso aqui, todos nós pastores pregamos sobre isso, fica infrutífera porque está dividido, na verdade as outras coisas estão sufocando a palavra no nosso coração. Está errado, irmão. O solo espinhoso representa aqueles que permitem ser seduzidos pela riqueza, sufocando assim as boas novas. Olha essa frase, uma fidelidade dividida não permite a maturação dos valores espirituais. Se você está sendo fiel, colocando em primeiro lugar seduções e riquezas, coisas materiais, e tentando dividir com a palavra que está plantada no seu coração, a palavra, a tua vida espiritual não vai crescer. É isso que o Senhor Jesus está falando. O meu coração, o seu coração, o nosso solo não pode ser dividido com espinhos, irmãos. Não pode, não deve, não prospera, não vai para frente. Ah, mas eu estou buscando, Tiago, eu estou tentando, nossa, eu estou correndo atrás, você não sabe. Amém. Opa, todos nós estamos correndo atrás, irmão. Todos nós estamos querendo algo melhor, todos nós estamos buscando. Olha, eu quero ler alguns versos sobre isso, é importante. Lá em Mateus 6, 19 a 21, o próprio Jesus vai falar: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Irmãos, repito e falo bem claramente para ninguém entender, nós não estamos aqui incentivando a miséria, a prosperidade vem, irmão. O Senhor dá o suficiente, o Senhor dá o que nos dá contentamento, fica tranquilo. Trabalhe mesmo, rale, corre atrás, a família toda, vamos correr atrás de tudo, porque a família, você tem uma vida boa. Olha, eu desejo que você tenha uma vida ótima, irmão, uma vida financeira saudável, como eu sempre oro aqui na hora das ofertas. Deus te abençoe, que Deus continue te prosperando, mas que nunca você deixe essa área ser um espinho no seu coração. Jamais, que isso não sufoque o primeiro lugar da palavra de Deus na sua vida, irmão. Continuando os versos, Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância, nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Eclesiastes 5, no verso 12, depois de Salomão ainda falar: mesmo assim, você que trabalhou muito, desfrute mesmo do que você trabalhou, viva bem com a sua família, com a sua casa, tudo por causa de tudo que você ganhou debaixo do sol. Ele vai falar: nós temos que desfrutar, irmãos, nós temos esse direito, o Senhor recompensa, o Senhor dá a colheita também do bom trabalhador. Você é um bom trabalhador, o Senhor vai te dar uma boa colheita para você desfrutar também, irmão. Mas não ame isso mais do que a palavra do Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado: não ame isso mais do que a palavra de Deus. No verso 12 de Eclesiastes 5, ele disse assim: ó, doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir.
É isso que ele fala. No 1 Timóteo 6, do 7 ao 10 diz assim: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem na tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Olha o que leva, irmão, aquele que é apaixonado, aquele que ama o dinheiro, a riqueza mais do que tudo, se afunda na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Cuidado, irmão, repito, reforço nessa parte dos espinhos, cuidado, sejamos equilibrados, assim como foi falado aqui nesses versos de Timóteo. Se temos o que comer, o que vestir, se estamos tendo uma vida legal, irmão, permanecemos contentes com isso, mas não podemos atropelar as coisas. Se você está colocando ter mais dinheiro do que amar os seus filhos, do que amar a sua esposa, ou vice-versa, amar o seu marido, se você pensa mais no dinheiro do que no seu marido, do que nos seus filhos, algo está errado, espinhos estão crescendo em nossos corações, irmãos. Se nós estamos negligenciando nossa vida com Cristo, se nós estamos negligenciando a nossa família, momento de lazer, momento de prazer com o nosso cônjuge, se nós estamos negligenciando essas coisas porque queremos muito riquezas, é aí que está o solo cheio de espinhos. Amém? Está meio silêncio agora? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. E vamos lá, irmão, para o solo fértil. Estamos caminhando um pouco para o final já. O solo fértil, terra boa. Fala para o irmão que está do seu lado aí de novo. Irmão, você é terra boa, irmão. Essa terra produz muito, irmão. Produz 30, 60 e até 100 frutos. Você vai produzir demais, irmão. A média naquela época de cada semente que era colocada, era como se, às vezes em algumas terras 10, 15, alguma 30, algumas 50, mas Jesus está falando que podemos produzir até 100 frutos, irmãos, e produzir frutos é, multiplicar a palavra de Deus em outros corações, em terra boa, em nome de Jesus. Quem é terra boa, produz, semeia em outras terras boas. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Jesus fala no verso 8, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. A explicação dele no verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Outros nem ouviam, outros até ouviam, mas não entendiam. Outros receberam rapidamente, mas a terra boa ouve a palavra e a compreende. Compreende, irmão? Porque ouvir a gente ouve de tudo, mas entender, compreender, é só para aqueles que amam a Jesus, é só para aqueles que querem ser discípulo dele. Vocês vão ver depois aqui a continuação para entender melhor isso. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O bom solo representa aqueles que verdadeiramente aceitam a mensagem de Deus, produzindo colheita abundante, irmão. Irmão, aceitar é quando a gente ouve a palavra de Deus, é quando a gente ouve a correção, é quando a gente ouve com amor, a gente entende e a gente muda. Porque a semente boa, a semente na terra boa, ela entra, ela muda tudo lá embaixo, ela faz raiz debaixo da terra, então ela vai mexer no seu coração, ela vai mexer no entendimento, ela vai mexer em tudo que você era, porque você é uma terra que foi boa para receber isso, você recebeu, você foi arado pelo Espírito Santo, e agora a palavra de Deus faz raiz no teu coração, e a partir da raiz, e depois de enraizar, está bem profunda a raiz, bem firme lá embaixo, vem, sobe, começa a crescer e a frutificar. Ô irmão, como é bom ser terra boa, é muito bom. Li domingo passado, mas faço a insistência de ler de novo João 15:5, Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Salmos 92, bem conhecido, do 12 ao 15, diz assim, o justo florescerá, você florescerá, irmão,
como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. O cedro é lindo demais, irmão. Madeira linda, forte, árvore linda, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão cheios da seiva e do verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ainda na velhice. Meu irmão, você que já é 30, 40, 50 anos crente, convertido ao Senhor, você tem raiz, você ainda dá fruto, irmão. Você ainda dá fruto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Nós estamos firmados em Jesus, irmãos. Por isso que nós vamos continuamente dar frutos. Continuamente, irmãos. Não pararemos, nós floresceremos, nós cresceremos, nós chegaremos lá, irmãos. Nós vamos dar muitos frutos, amém? E para ir chegando um pouco perto do final, perguntaram para Jesus, aí, irmão, é aquela hora que separa. Porque não adianta, irmão, fugir. Sabe, é bom a gente ser transparente. O mundo não é universalista não, nem o reino de Deus. Não vai todo mundo e todo tipo de pessoa para o céu, para a eternidade. Não tem essa de inferno. Não, tem duas eternidades, irmãos. E na verdade tem uma eternidade boa. A outra é só morte mesmo. Então isso é bem claro. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma hora, no meio disso, entre Jesus falar a parábola e a explicação, alguns se aproximam dele, os discípulos, aqueles que querem seguir de verdade, se aproximam de Jesus, aqueles que tinham acesso a ele lá dentro da casa, aquele que tem intimidade na casa do Senhor. Pega isso agora como uma analogia, como uma alegoria espiritual. Aqueles que estão sempre perto de Jesus, que entram estão sempre na casa do Senhor, aqueles podem chegar e entender melhor. Agora, aqueles que só ficam, acho que eu vou ali, vou aqui, vou num evento ali, vou naquilo ali, apareço de vez em quando, sei o quê, é só multidão. E quem é multidão, acaba que não vai entendendo nada do que o Senhor está falando. Presta atenção, lá no verso 11, Mateus 13, aos que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Perguntaram para ele, Jesus, por que você fica usando parábolas para falar? Ele falou, porque a vocês que vieram perguntar, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, ao que tem fé, mais será dado, e terá em abundância mais fé, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, irmão. Aquele que ainda ouve, o coração está endurecido, o coração está cheio de espinho, o coração é terra batida, até o pouco que tem vai ser tirado, porque o endurecimento vem, irmão. Então sejamos íntimos do Senhor, guardemos a palavra dele no nosso coração continuamente, constantemente, diariamente, irmão. A gente tem falado várias vezes aqui em todas as palavras, eu não ouvi a mensagem, mas eu ouvi falar muito da mensagem da pastora Kátia na terça-feira, de buscar em oração, de acordar cedo, de buscar a palavra de Deus, de orar muito, é isso, você plantar em oração para colher a intimidade de Deus na sua vida, irmão. Porque vai ser dado mais conhecimento, o bom entendimento para a terra boa, para aquela que se aproxima de Deus, para aqueles que vivem na casa do Senhor. Aqueles que o Senhor precisa abrir espaço e ficam até meio longe dele, vai só ouvir, vai só ali, aí depois reclamar, depois murmurar, depois falar que não entendeu, porque não vivem com intimidade, só fica buscando bênção, só quer bênção, só quer receber, só quer saber se ele vai curar mais isso, se ele vai curar aquilo, se ele vai dar um carro, se ele vai dar uma casa, se ele vai dar um emprego. Não, o que o Senhor tem, os mistérios do reino de Deus, é para aquele que está aos pés do Senhor como discípulo. É aqueles que se curvam, aqueles que querem mais, aqueles que como nós oramos aqui, é para aqueles que têm sede e fome do Senhor. É para esses, irmãos. Essa é a terra boa. Continuando, por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, irmãos. Tem gente que vê, tem gente que assiste, tem gente que vem assistir culto. Quem fala assistir culto, pelo amor de Deus, nós não viemos assistir culto, irmão, nós viemos cultuar ao Senhor. Assistir é para a multidão mesmo, assistir é para quem não vai entender uma hora e vai, por causa dos espinhos, por causa do solo duro, vai acabar se perdendo mesmo. Agora nós cultuamos ao Senhor, nós viemos louvar o seu nome, exaltar Ele, adorá-lo, receber o que Ele tem para essa manhã.
mas principalmente louvá-lo por tudo que Ele tem feito por nós. Principalmente por ter nos dado a sua salvação, irmãos, ter plantado em nosso coração a boa semente da palavra de Deus. É para isso, irmãos. Continuando, assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Tem a profecia, irmãos, de Isaías ele já falava lá atrás: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com ouvidos, entendam o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, irmãos, é aquele que estão ouvindo sim, mas fecha os ouvidos, porque aquilo ali vai tentar transformar. Irmão, a parábola ela é direta, a parábola ela não vem para contar uma historinha, uma fantasia, a parábola vem para você tomar uma decisão na sua vida. Era por isso que o Senhor falava em parábola, a hora que Ele falava, ali já dividia, quem vai, quem não vai. E essa manhã o Senhor também te convoca, irmão, você está ouvindo a palavra de Deus, e aí, vamos ou vai ficar? Vamos para frente ou vai ficar? Vai deixar espinhos te cobrir? Vai ficar nesse solo rochoso, nessa terra batida, ou somos terra boas para o Senhor? Continuar plantando a semente dele e sermos semeadores da palavra dele para frutificar 30, 60 e 100. É para isso que nós somos chamados, irmãos. Somos todos terra boa. Fala para o irmão que está do seu lado: irmão, a gente é terra boa. Porque, irmãos, ó, o que você consegue, o que você extrai de algo, depende do que você investe naquilo, irmão. Então invista na palavra de Deus, invista em buscá-lo, invista em comungar aqui com os outros irmãos, invista nisso, seja a terra aberta, seja arado para o Senhor plantar em você, irmão. Nós não devemos parar, nós não podemos parar. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor a vir aqui em cima, porque, irmãos, a gente endureceu o coração diante do que Jesus está falando, diante do que o Senhor está falando através das palavras ministradas aqui, através do que o Senhor fala no teu coração quando você lê a palavra de Deus, irmão. Isso nos faz surdo, isso nos faz cego, nós não podemos nos permitir. Eu repito, a parábola, a palavra de Deus, irmão, quando você lê ela, se ela te incomoda, é para isso mesmo. A palavra ela é como espada, e a hora que ela perfura é a hora que você decide. E aí, agora eu vou ser sarado por Jesus ou não? Você transformado por Ele ou não? Porque, irmãos, o Senhor fala ainda no final, o último versículo que Ele fala no verso 9 é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando Ele fala vai ouvir, vai entender, vai compreender o que eu estou falando, vai me seguir ou não? Vai ou não, irmão? E eu te convido, em nome de Jesus, vamos avançar, vamos continuar firmes, persistentes, porque o Senhor vai nos firmando, o Senhor vai nos fortalecendo, o Senhor vai cuidando de cada coisa, irmão. Vamos nos livrar dos espinhos, de outros deuses no nosso coração, de outras coisas disputando com a palavra de Deus. Diga comigo, eu sou terra boa. E para finalizar, eu quero ler algo lá em Isaías 55, 6:13, quando o Senhor me levou para esses versos, puxando de um versículo do outro, tinha esses como referência, falei: Senhor, isso aqui é como se fosse um convite, para a gente ser, para a urgência da última hora, para ser terra fértil logo. Isaías 55, famoso, dos versos 6 ao 13, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto Ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aí ele falando: porque os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. É a boa semente dele, é a semente dele descendo para o seu coração e não volta vazia.
Quando Ele quer, se Ele quer você como terra boa, Ele planta e vai crescer, não volta vazio, irmão. Continuando, vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Se nós somos boa terra, irmão, para boa semente do Senhor, nós estaremos com alegria sempre e em paz seremos guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. É agricultura. É o próprio Senhor, nas suas palavras, usando isso, irmão, da semeadura. Irmão, Ele vai nos guiar, alegria e paz. Nós romperemos em louvores. Quando cantamos, se rompe os montes da nossa frente, irmão. Tudo se endireitará, se nós continuarmos seguindo o nosso Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé? Aleluia.